No chá revelação, só o vovô Gilmar continuou na dúvida, depois da fumaça colorida confirmar o sexo do bebê. Assim que subiu a fumacinha ali, né? A fumacinha eu não sabia distinguir se era rosa ou se ela era roxa, ou, né? Eu fiquei olhando e perguntando ao pessoal o que é, é rosa, é roxa, e o pessoal, todo mundo agitado ali, alegre com a revelação, e só depois que alguém falou para mim, mais ou menos, que era menino, aí eu comecei atrasado, né? A agitar atrasado. Então foi uma coisa bastante cômica, né? A dificuldade para distinguir as cores tem nome: daltonismo, uma condição genética que afeta cerca de 350 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, e que Gilmar demorou a perceber que fazia parte desse grupo. No meu colegial, nos princípios que a gente pintava muito, eu usava muitas cores primárias. Eu gostava mais porque as outras, assim, se tivesse alguma coisa que fosse para me copiar, por exemplo, até mesmo a cor da bandeira do Brasil, né? Se fosse um amarelo fraco, eu não conseguia acertar, né? Ali eu não sabia se era amarelo, se era cor de abóbora ou se era verde, que às vezes o amarelo para mim puxa muito verde, né? Ou abóbora mesmo. Então, para você fazer o verde em si, eu não sabia se era o vermelho. Então, eu tive muita dificuldade nessa parte para poder executar esse trabalho. E a professora também identificou isso em mim e falou: você tem uma dificuldade de cores, você precisa de aprender cores primárias e cores secundárias. Foi aí que eu fiquei sabendo mais ou menos isso. Mas sobre o daltonismo, naquela época ela não me falou nada, não. Só depois que eu fiquei sabendo. O daltonismo é também conhecido como a descromatopsia, uma alteração genética relacionada ao cromossomo X. Por isso, uma presença maior entre homens quando comparado às mulheres. Essa alteração faz com que a pessoa tenha uma deficiência na visualização de algumas cores, como, por exemplo, o vermelho, o verde e, em casos raros, a cor azul e amarelo. Mas nem todo daltônico percebe as cores da mesma forma. Existem 3 tipos: o monocromático, que enxerga apenas preto, branco e cinza, o dicromático e o tricromático, que inclusive é uma das formas mais comuns. Uma das maneiras acessíveis de descobrir que existe algum grau de daltonismo é por meio do teste de Ishihara. E foi desta forma que eu descobri que eu tenho o mesmo grau que o Gilmar. Segundo a OMS, no Brasil, existem 8 milhões de pessoas com daltonismo. E é claro que o encontro de 2 daltônicos não poderia passar em branco. Por isso, convidei o Gilmar para um desafio. O que você está vendo nessa primeira imagem? Aqui eu consigo ver o número 12. Beleza. Também concordo com o número 12. Segunda imagem, irmão. Não, a segunda não, já não dá para me mais. Já não consigo. Eu estou vendo assim, forçando muito a cabeça aqui o número 3. Eu acho, mas não sei, não tenho certeza. Seguindo. 3 é... Aí, tá piorando. Complicou. A grande notícia para quem tem o daltonismo é que hoje já é possível minimizar esses sintomas da alteração de percepção visual de cores, no qual o médico oftalmologista pode prescrever colorações de óculos que façam essa correção dessa deficiência, e até mesmo lentes de contato também podem ser utilizadas para esse fim. Então, se você conhece alguém que tem dificuldade de discernir cores e identificar cores, por exemplo, como eu falei, vermelho, azul, verde, amarelo, é importante que você fale para ela procurar um médico oftalmologista. Essas pessoas podem ser identificadas e também terem um diagnóstico correto do daltonismo e, ao mesmo tempo, poderem ser tratadas em relação a amenizar esses sintomas que elas têm. Gilmar é mais conhecido como DJ Bola Mix. E na área dele, além de música, a cor é outro fator importante nas pistas. E isso, às vezes, gera situações inusitadas, como no chá revelação do Neto. A gente fez uma iluminação de teatro, né? E eu ia fazer lá a sonorização do teatro, então existem cenas, né, que eles colocam cores vermelhas, cores azuis, cores amarelas, né, e o rapaz montou um poste de um lado e pediu para mim montar o outro poste, que era colocar, não é pastilha, era
umas camadas de cores ali naqueles canhões para poder fazer a cena ali, igual a outra. Aí ele percebeu que eu coloquei tudo embaralhado. E para mim, estava tudo correto. Aí ele falou, não, mas o que você fez aí? Você fez tudo errado. Aí ele teve que refazer o trabalho de novo. Eu falei, não, cara, eu acho que eu tenho um problema com cores, um problema de daltonismo, isso aí. E o pessoal falou, tá, porque olha só, está tudo totalmente invertido. Ao contrário, azul no lugar do amarelo, e eu não consegui. Foi aí que eu tive essa dificuldade. No trânsito, por exemplo, eu só conheço porque é a sequência dos sinais. Se colocar invertido ali, se ligar uma por uma, capaz de eu me perturbo um cadinho.